Olá, moras! Tudo bem com vocês? Gente, vamos estar pintando esse risco, que é da apostila de número 4, tá bom? É um jarro com hortênsia, tá? Eu pintei nessas tonalidades aqui e quero já que você já deixa aquele like aí, que você compartilhe esse vídeo para ajudar no engajamento do vídeo e vamos pra pintura! Ó, vamos começar fazendo pelo fundo, tá? A nossa pintura. Essa parte daqui, ó, é o chão e o fundo é o que está por trás, tá? Pro fundo, eu vou estar usando o clareador, tá? Pra ajudar aqui a mesclar bem esse fundo. Tô usando aqui, ó, um pincel Pituá da Castelo, esse aqui é o número 6. Ele é um pincel bem grande, porque o fundo aqui ele é um pouquinho maior, tá? Mas você pode estar usando o 2, o 4, o que você tiver, tá? Então, eu começo da seguinte forma. Pego o clareador, ó. Esse pincel aqui, gente, ele tá um pouco duro, viu? Então, vai fazer um barulhinho aí, tá? Ó, vou passando o clareador, um pouco desse clareador, não precisa ser muito. Ó, passa aqui, ó, na lateral da alça, que esse fundo tem que sair um pouco. Vem aqui do outro lado, ó, mesma coisa. Primeiro, a gente vai fazer aqui a parte do fundo, essa parte de baixo, ó. Espalho. Tá? E aí, ó, eu vou vir com o verde bebê, tá? Vou botar mais clareador aqui na minha tampinha, que se eu precisar, eu pego, tá? Ó, eu vou vir com essa tinta aqui, ó. Eu bato geralmente no pratinho e depois eu venho aqui descarregando, ó. Tá? Então, deixa eu explicar pra vocês, ó. Próximo ao desenho, ó, nesses cantinhos, a cor ela vai ficar mais intensa, ó. Depois, ó, eu puxo, ó. Ó, vou puxando, ó. Tá? Aqui na parte de baixo, ó, vai ser nessa direção, ó. E, gente, esfume, tá? Sem dó mesmo de esfumar. Essa parte aqui costuma até doer o braço um pouquinho, mas é bom que você já faz um exercício aí com o braço, tá? Ó, venho aqui na parte de cima, eu não quero que fique manchado aqui, ó. Então, venho com o clareador, ó. Já coloco aqui, ó, por trás da alça. Tem que passar pra lá, tá? Uma coisa que às vezes eu percebo no trabalho de algumas meninas é que elas esquecem de preencher essa parte interna dentro das alças, tá? Então, fique atento a isso, ó. Tá bom? Vamos fazer deste lado e já vou avisando pra vocês que é o seguinte, ó. Do lado de cá, tá? Observe que o desenho tem essas partezinhas aqui, ó, marcado no desenho. Então, a sombra mais intensa, ela vai ficar de cá. De cá, ela vai ficar mais clara, tá? Então, ó, já pego tinta ali junto com o clareador, que eu quero suavizar esse verde bebê. Vou adicionar aqui no canto, ó. Vou trabalhando. Movimento circular, ó. Mescla bem, pra ficar bem bonito esse fundo. Ó, meu pincel pegou uma sujeirinha aqui. E aí, eu trabalho, ó. Tá? Agora, eu vou mover aqui a placa, porque essa parte de cima aqui também a gente precisa colocar em alguns pontos, tá? Deixa eu só ver se a câmera vai pegar. Bem aqui, ó, tá? Principalmente entre as folhas. A gente vem com um pouco do verde, ó, bem perto das folhas, ó. Adiciona, esfuma pra fora com movimento circular. Vem na parte de cima também, ó. Um pouco do clareador. Ó, movimenta bem pouco, tá, gente? Não precisa exagerar, não. Agora, a gente vai voltar e vai trabalhar aqui, ó.
essa parte aqui, tá? Por quê? Porque a gente já fez toda a outra parte lá e a gente vai trabalhar aqui. Por quê? Vou usar tons mais escuros, tá? Como eu vou usar tom mais escuro, eu preciso trabalhar primeiro com um tom mais claro, tá? Pra isso, eu vou pegar o pincel de número 16, esse aqui ele é bem grande, mas pode ser um pincel menor, tá? Um pincel chato, esse é da Castelo C522, e o tom que eu peguei aqui vai ser o cinza chumbo, ó. Com o cinza chumbo, ó, eu vou dividir aqui, ó. Faço um traço bem retinho, sombreando aqui, ó, na lateral do vaso, ó. Trabalho aqui umas manchas, é mancha, tá, gente? Não precisa ficar preocupado muito, não, ó. Trabalho. Ó, vem aqui abaixo da alça, ó. Coloca um pouco desse cinza. Ele não vai pegar direito, por quê? Porque a gente colocou o clareador. Os tons escuros, gente, ele não fica muito bom com o clareador. Então, ele já vai deixar aqui meio manchadinho do jeito que eu quero. Ó. Tá? Feito isso, eu vou pegar um pouco do azul, tá? Azul petróleo. E eu vou adicionar aqui também, ó. Um pouco do azul petróleo junto com o cinza. E aí, eu vou voltar com aquele pituá que eu deixei ali do lado. E com o pituá, eu vou esfumar, ó. Ó, o pituá aqui, ele vai servir pra unir esses tons aqui, ó. Essa borda aqui, ó, eu esfumo bem pra ir terminando em degradê. Na parte de baixo aqui eu esfumo um pouquinho, tá? Se for necessário, a gente vai voltar, tá? E retocar isso depois de seco. Agora, do lado de cá, eu também vou colocar um pouquinho, mas eu vou colocar menos. Então, eu pego um pouquinho do cinza chumbo, ó, coloco aqui na linha, tá? Essa linha aqui, ela vai servir de divisão entre o fundo e o chão, ó. Coloco, trabalho só a sujeirinha. Tá? E depois eu venho com um pouquinho do azul, bem pouquinho, tá, gente? Ó, um pouquinho do azul aqui só pra demarcar. Venho com o pituá, ó. E passo por cima, ó. Tá? Agora, a gente vai fazer a parte aqui, ó. Agora sim, eu vou lavar o pincel bem limpo, porque a gente vai estar usando uma outra cor aqui, tá? Pra parte do chão, ó. Lavei o pituá, sequei muito, gente. Sequei várias vezes o pituá, tá? Pituá, ele absorve muita água, então na hora de secar você tem que caprichar, tá? Eu venho aqui na parte de baixo, ó, e eu vou passando o clareador, ó. Olha, observa a minha pincelada na horizontal. Ó. Na horizontal que eu dou a pincelada, tá? E no chão é sempre isso, ó. Eu vou vir aqui, ó. Bem na lateralzinha, ó. Ó, pincelada na horizontal. Cor que eu tô usando pra fazer isso aqui, o areia. Na descrição do vídeo tem as cores, tá? Que eu tô usando. Você vai lá, anote num papelzinho. Ó. Puxando pra lá, ó. Pra dar essa impressão de chão mesmo. Trabalha bem. Feito isso, eu vou colocar algumas manchinhas aqui com a cor jatobá, tá? Ó, bem aqui assim, ó. Bem próxima do risco, ó.
tá? Com um pouquinho de jatobá, tá, gente? Só um pouco mesmo, ó. Espalho bem, ó. Com a sujeirinha do azul petróleo, ó, eu vou vir aqui, ó. E eu vou dar uma manchadinha aqui, tá? Só sujeirinha, se vocês quiserem. Se não quiser, não precisa colocar, tá? E o nosso fundo aqui, ó, tá pronto. Tá? Se precisar, trabalha com um pouquinho de clareador. Agora, a gente vai fazer o vaso para depois a gente fazer as folhas. Por quê? Porque as folhas, ó, elas estão por cima do vaso. Então, a gente vai fazer todo o preenchimento do vaso agora, para depois a gente ir para as folhas e para depois hortênsia. Ó, vamos fazer o vaso, tá? Então, vocês não vão preencher esses dois pequenos espaços aqui, ó, a gente vai deixar eles sem preencher, tá bom? Vamos começar pela alça aqui, tá? E as cores que a gente vai estar usando aqui, azul marinho, azul petróleo, se você tiver, preto, azul turquesa e depois nós vamos pegar o azul caribe, tá? Depois. Primeiro esses tons aqui, ó, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, com o azul turquesa, que é essa corzinha aqui, ó. Azul turquesa. Depois, eu venho com o azul marinho, ó. E coloco. O azul marinho, ele é mais escuro, ó. E o azul petróleo, ele é mais escuro ainda. Tô trabalhando com pincel grande, porque a área aqui, ó, ela é bem grande. Ó. Tá? Azul petróleo. Puxo de cima pra baixo, ó. Ó, repare que ficou aqui uma área mais... Só com um pontinho mais claro, tá? Aí, aqui, gente, a gente vai começar assim, ó. Só um minutinho, por favor. Tá? Essa borda aqui, ó, já tô com a sujeirinha do pincel. Eu vou vir fazendo uma limitação da borda com petróleo. Ó, minha tinta pra variar tá com uns gruminhos. Deixa eu só tirar aqui. Ó, com petróleo eu vou colocar aqui, ó. Trabalhar bem, tá? Pra preencher bem a trama do tecido. Estamos trabalhando com cores escuras, tá? E depois eu venho com o azul marinho, ó. Vou pegar mais tinta aqui, que a minha tinta tá pouca. Ó, com azul marinho, ó, eu venho colocando. Essa parte próxima aí, onde é que a gente não vai preencher, eu venho com o azul turquesa, tá? Um tom mais claro, ó. Ó, faço assim, ó, não preciso deixar marcadinho, não, ó. Esfumo, deixando só um pouquinho, ó, assim. Azul turquesa. Preenchendo. Ó, azul marinho, a gente vai fazer umas manchinhas aqui. Ó, na parte de baixo, a gente vem com um tom mais escuro. Tá? Que é o petróleo. Ó. Capricha na bordinha. E aqui a gente vai subindo, ó, intercala petróleo com outro tom. A gente vai subindo, fazendo um preenchimento aqui, tá?
essa parte de cima ela vai ficar um pouco mais clara. Bastante tinta. Esse risco, ele é muito rápido de fazer, gente, bem rápido mesmo. Aqui a gente vai subindo, ó. Um pouco de uma cor ou um pouco de outra, é pra ficar manchado, tá, gente? Não é pra ficar uma cor. Ó, vou subindo, aqui tem umas bolinhas que depois eu vou tirar, é da minha tinta que tá no finzinho. Ó, com azul, eu vou vir aqui, ó. Aqui, gente, ó, eu vou esfumar, tá? Eu não vou fazer uma linha certinha aqui, não, ó. Tá? Ó, abaixo da folha até que eu posso fazer, mas ali próximo da hortênsia, não. Ó. Abaixo da folha. Ó. Tá? Aqui, ó, eu volto e retoco o azul, ó. Tá bom? Amoras, ó, aqui eu vou fazer o seguinte agora, tá? Antes da gente trabalhar o tom mais escuro aqui, o preto, eu vou preencher essas duas partes aqui. Eu peguei um outro pincel, tá? E eu vou preencher aqui com branco, ó. Aqui dentro. Coloquei o branco bem no centro da mancha, eu limpo o meu pincel e eu vou vir com o pincel, ó, na bordinha aqui, ó. Pra esfumar, ó, a bordinha, ó. Então, a metade do meu pincel fica no branco e a metade do meu pincel fica no azul. E dessa forma, eu vou dando aqui, ó, uma mesclada aqui, ó. Não quero linha reta, tá? Esse aqui é um ponto de luz, tá bom? E eu venho aqui também, ó. Coloco, tá? Dou uma trabalhada aqui, ó, nessa alça. Depois, eu vou voltar e vou retocar o ponto de luz, tá? O ponto de luz, ele pega melhor depois que tá seco, tá? Por isso que eu tô fazendo só esse esfumadinho assim, ó. E depois eu volto retocando. Aí, eu vou vir agora, ó, com o pincel número 10, tá? Com a tinta preta. Ó, pegar a tinta de um lado só e eu vou vir aqui nessa lateral, ó, embaixo, ó. Colocando um pouco desse preto, ó. Tá, ó. Coloco aqui, ó. Aqui assim também eu ponho, ó. Aqui nessa parte aqui, expandi um pouquinho a tinta, por quê? Tinha uma tinta minha aqui que ela tava muito diluída, então, acabou vazando aqui um pouquinho, mas dá pra arrumar. Ó, eu escureço toda essa borda, usando preto. Ó, com o pincel 10, eu tô observando que tem uns pontos aqui, ó, que não ficou bem preenchido. Então, eu vou voltar preenchendo, tá? Aí, eu vou pegando, ó, por exemplo, ó, aqui, nesse ponto, não ficou preenchido, eu volto, retoco. Na verdade, depois que tá seco, que a gente consegue, às vezes, definir, ver alguma parte que ficou com um pontinho branco, sem preencher, tá? Aí, ó, tem que voltar e retocar. Pega aquela cor que você usou ali, ó. Volta e retoca. Essa parte de cá, ela vai ficar um pouco mais manchadinha. E é essa a ideia. Certo? Agora, eu vou pegar o azul Caribe. Com o azul Caribe, lavei o pincel, sequei, ó. Eu vou vir aqui, ó. Nesse ponto, eu coloco um pouquinho do azul Caribe, ó. Dou uma mescladinha.
Aqui também eu ponho, trabalho em volta assim, ó, com a mão bem leve, dando uma esfumada, ó, pra parecer uma mancha, tá? Vem aqui, ó, próximo dessa claridade que eu pus também, ó. Coloco um pouquinho desse lado de cá, do azul Caribe, ó. Mas eu dou uma trabalhada. Aqui também, eu coloco o azul Caribe e trabalho. Aqui, gente, o azul Caribe, ele realçou um pouco, mas depois ele não vai ficar tão evidenciado, ó. Próximo aqui da alça, ó. Ó, a alça tá por trás. Então, eu venho aqui, ó, coloco um pouco. Ó. Certo? Agora, a gente vai deixar aí, vamos para as folhas, tá? Só vamos colocar um pouquinho de preto aqui, ó. Que é a parte de dentro, ó. Então, vou escurecer um pouquinho de preto. Ó. Aqui também, ó. Tá? É coisa pouca, gente. É coisa bem pouca, ó. De cá também eu posso vir com a sujeirinha de preto e colocar, ó. Porque essa folha tá por cima, então meio que ela projeta uma corzinha. Mas é coisa bem pouca, tá? Agora sim a gente vai pras folhas. Vamos fazer as folhas. Vou começar por essa aqui que tá por trás. Tô usando o pincel 12. Se quiser usar um pouquinho de clareador, tá? Porque a folha ela é bem grande. Às vezes pode ser que vocês não consigam trabalhar nela numa certa velocidade, tá? Então, eu vou usar aqui, ó. Aqui, gente, é o sépia inverno, tá? Mas se você não tiver o sépia inverno, pode ser o oliva. É a mesma, praticamente a mesma cor, ó. Ó, puxo, tá? Naquele canto lá, eu vou colocar, ó, aqui, ó, o abacate. Ó, vou completar aqui, ó, de fora pra dentro agora, ó, o abacate. Ó, levo até aqui, ó. Certo? Agora, vamos fazer essa grandona aqui. E essa grandona, a mesma coisa, ó. Oliva ou sépia inverno. Ó. Aqui na lateral vai ter sombra, ó. Então, ó, aqui assim, ó, pode deixar mais esfumadinho assim. Não precisa fazer muito certinho, não, tá? Completo, ó, de fora pra dentro com o verde abacate, ó, tá? Nessa ponta aqui, ó, eu vou colocar um pouco mais claro, que é o verde folha. Ó, misturo com um pouquinho. Aqui eu vou colocar o verde folha, ó. O verde folha, ele é mais claro do que o abacate. Um pouquinho. Ó. Aí faz uma folha manchadinha assim, tá? Vamos fazer essa aqui. Mesma coisa, ó. Vou sombrear aqui, ó. Desta forma, porque aqui vai fazer sombra, né? Ó, essa folha aqui também ela vai estar por baixo, então eu coloco o tom mais escuro, ó. Puxo pra borda. Aqui também eu faço a mesma coisa. E aí, eu venho com verde ou abacate ou com verde folha, tá? Se você tiver um ou outro, serve. Se não tiver, pode ser o pistache também, ó. Tá? Pistache também vai entrar bem aqui. Aqui, ó,
Eu vou reforçar com esse tom escuro, para essa divisão ficar um pouco mais marcada. Vamos fazer essa daqui para depois a gente dar uma iluminada. Se você quiser deixar assim, pode deixar, tá? Essa é uma pintura um pouco diferente do que a gente geralmente faz, tá? Ó, aqui. Puxo. Aqui, ó, eu vou dar aquela esfumada para não ficar certinho. Trabalho, o restante eu preencho, ou verde abacate ou verde folha. Certo? Agora eu vou limpar o pincel. Se você quiser tá iluminando, você vai vir com o verde folha. Eu vou fazer com verde folha porque eu gosto. Mas pode ser o erva doce, pode ser o verde soft, tá? Pode ser um tom de azul também, tá? Ó, eu vou vir aqui, ó, com verde um verde, é tipo um verde bebê. Vou fazer um videozinho gravado pra vocês como fazer esse tom aqui, ó. Ó. Eu puxo. Eu puxo pra lateral, ó, de dentro pra fora, bem varrido mesmo. Tá, ó, e de fora, ó, pra dentro, ó, varrendo mesmo, ó. Tá? Observe que não chega até o finalzinho aqui. Ó. Puxa, ó. Nada muito certinho. Olha. Essa de cá eu vou iluminar um pouco mais, porque ela tá bem aqui por cima, ó. E eu ilumino mais a borda aqui. Tá? Vamos na outra agora, essa aqui. Puxa, ó. Certo? Depois a gente volta e dá aquela iluminada se precisar, tá bom? Agora a gente vai, desse mesmo jeito, vamos fazer as folhas que estão aqui em cima. As folhas que estão aqui em cima, ó, elas não aparecem muito, tá bom? Ó, amor, fiz as folhas lá de cima, deixei elas um pouquinho mais claras, tá? Vocês não precisam se preocupar muito com elas, não. Tá? Agora eu vou vir aqui, ó. Aqui assim, tem um espaço, tá? Aqui, ó, bem aqui assim, ó. Então, eu vou vir cá, ó, e eu vou preencher como se tivesse uma folha aqui por baixo. Só preencho assim. Agora sim, a gente vai começar a fazer as hortênsias, tá? Gente, pra fazer hortênsia, eu recomendo vocês terem aí um clareador, tá? Ou diluente, tá? Se você for pessoa que pinta muito devagar, tá? Mas do contrário, não precisa muito, não. Eu gosto de fazer porque... Ó, vou passar aqui um pouco do diluente, ó. Tá? E vou usar. Vou começar com violeta. Onde eu vou pôr violeta? Aqui, ó. E, ó. Tá? Vou trabalhar aqui, ó. Violeta. Aqui também, ó, dou umas borradinhas, ó. Movimento bem o pincel assim, ó, pra ficar um esfumado, ó. Dou umas batidinhas, ó, pra ficar um esfumado. Venho com lilás.
violeta, intercalo com lilás aqui embaixo, ó. Subo com lilás. Essa parte aqui, gente, eu não quero ela reta também, não. Então, vem cá, ó. Jogo um violeta por cima, tá? A parte aqui, ó, mais de baixo é violeta. E o restante, ó, lilás, ó. Tá? Mesclo tudo, ó. Tá bem úmido, tá? Tá bem úmido. E aí, eu vou pegar o pincel pra gente começar a fazer o corte. Aí, já vou explicar pra vocês. Pra fazer as florzinhas, a gente vai usar o pincel que a gente quiser, desde que seja da linha 421, tá? Aí, você pode usar um pincel 10, 8 ou 6. Deixa eu só pegar o meu aqui que eu tô pegando. Se por acaso você tiver aqueles que eu uso pra fazer bonequinha, também dá, tá? O da Tigre, referência 141. Ele vem aparadinho, então ele também dá pra fazer, viu? Aqui, ó, achei. Achei o 8, ó, com a tinta branca. E eu peguei também, gente, o lilás bebê aqui, tá? Com a tinta branca, eu tô com o pincel 8. Com o do 421, a tinta não pode estar muito grossa e não pode estar muito líquida. Tem que ter uma boa consistência, tá? Então, eu peguei, ó, tinta no canto do pincel e eu vou girar o meu pincel fazendo uma gotinha, ó. Tá? Faço uma gotinha bem na parte mais clara aqui, ó, da hortênsia. Ó, na hora de fazer a gotinha aqui, ó, eu passo por cima da folha. Ó, e aqui, ó, eu vou fazer uma florzinha inteira, ó. Tá? Pode ter 4 pétalas ou 5 pétalas, depende de você, tá? Então, aqui, ó, fiz aqui, eu tenho que fazer outra bem juntinha, ó. E aqui, ó, eu posso sobrepor com aqui, ó. Eu posso sobrepor, ó. Ó. E aqui eu vou colocar de lado, uma pétalazinha de lado, ó. Aí, ó, vou misturar com um pouquinho do lilás. Ó, e eu vou colocar aqui, ó, como se aqui tivesse uma florzinha, ó. Que tá aparecendo só o ladinho, tá? Ó. Posso pegar também um pouquinho do violeta para ajudar aqui, ó. Fazer umas pétalazinhas saindo, ó. Puxo pro cantinho, vem aqui, ó, e coloco uma dobradinha bem aqui, ó. Tá? Se elas não ficar bem definidas, depois a gente volta e refaz, tá? Aí, sempre lembrando que aqui, na parte mais clara da hortênsia, você tem que fazer florzinha com a cor mais clara, com a tinta mais clara, tá? Quando você vai entrando pra cá, ficando na parte escura, aí sim você vai fazer florzinhas com tom mais escuro. Ó, aqui a gente bota umas pra fora, ó. E vamos colocando elas bem juntinhas de preferência, ó. Puxo, ó. Coloco outra bem juntinha. Tá? Agora, eu já vou começar, ó, fazer os hortênsias com o lilás bebê, que é um tom mais... Ele é bem clarinho, mas ele é mais escurinho que o branco, né? Coloco aqui a pétalazinha de lado, ó. Aqui a ideia é fazer, gente, bem junta, ó.
muito junto as pétalas para não sobrar espaço. Quanto mais juntinho você faz, mais bonito fica. Ó, coloca um tracinho ali, ó. Onde der pra você colocar uma florzinha mais inteira, você faz, ó. Eu giro sem sair do lugar. Ó. Aí aqui a gente já vai começar fazendo com a cor lilás, tá? Que é um tomzinho mais escuro, ó. Aí a gente vai fazer o mesmo processo, tinta de um lado só do pincel. E eu venho fazendo aqui as florzinhas. Lembrando que a hortênsia, ela é arredondada, então tem que seguir aí, ó. Gente, cada pessoa tem uma forma de fazer as pinturas, tá? É uma forma simples que eu tô tentando passar pra vocês. Se você não gostar, procura uma outra forma de estar fazendo, tá bom? Cada pessoa tem a sua técnica. E muitas das vezes, pra mim, não existe, é certo ou errado, tá? Existe o seu estilo de pintura, a forma com que você faz. Mesmo que eu venha cá e fala para vocês, vim ensinar vocês a fazer isso, tá? Eu vim mostrar para vocês como eu faço, tá? Porque se não tem certo ou errado na pintura, ó, aí essas partezinhas aqui, ó, você dá uns toquezinhos, depois a gente complementa, ó. Procura os cantinhos, ó, tá? Então, essa aí é a base da hortênsia, das florzinhas nessa tonalidade. Agora, a gente vai passar para outra cor. Vou fazer essa aqui que tá por baixo, ó, tá? Como ela tá bem por baixo, eu vou fazer ela no tom de azul.